França também, efetivamente, né, nessa enxurrada de ontem, até já teve revogação, acho que era um ato constitucional ligado à inteligência artificial, os riscos da inteligência artificial também, muitas pautas aí dentro disso para a gente olhar. Mas falando de ação prática, né, Jamil, a gente viu ontem justamente o perdão aos invasores do Capitólio lá em 6 de janeiro, essa decisão que já vem sido anunciada há um tempo e de fato já começou a acontecer, inclusive trazendo lideranças já, esses presos já estão saindo da prisão, Jamil. Como é que isso está acontecendo ali de forma prática? Inclusive, é de dúvida mesmo, usa ali uma tornozeleira eletrônica, não usa? Como que isso está acontecendo de fato agora após o perdão de Trump, a esses que eles chamam ali de reféns da invasão do Capitólio? Natália, essa é uma parte de uma tentativa da extrema-direita de reescrever a história, né? Vamos deixar muito claro o que é isso. Isso é um esforço para reescrever a história, é um esforço para tirar aquela marca do 6 de janeiro como uma ameaça à democracia. Não houve ameaça à democracia, ou seja, aquilo ali, tudo que nós vimos, inclusive com mortes, nada daquilo significa uma ruptura democrática, uma tentativa de abalar as instituições. Quando você perdoa essas 1.500 pessoas, você está, obviamente, dando esse sinal, não só ao mundo, mas principalmente à sociedade americana. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender o que significa essa soltura. A anistia, ela não existe apenas para, na verdade, nesse caso, não é para a paz social. Vamos olhar para o futuro. Não é isso. É justamente para poder reescrever a história, para não ter na extrema-direita nenhum tipo de marca corporal de que eles são os responsáveis por uma ameaça à democracia. Então, esse é o ponto fundamental que a gente precisa entender. Como que isso acontece na prática? Bom, desses 1.500 condenados ou indiciados, vamos fazer uma distinção aqui. 6 deles foram condenados por atos violentos, inclusive morte. Um deles, por exemplo, por conta de um crime de insurreição, no caso, pegou 22 anos de prisão. Essa é a pena de um desses líderes. No caso de 6 pessoas, essas penas vão ser transformadas em outras sentenças. Ainda a gente não sabe exatamente o que, mas provavelmente uma prisão domiciliar para essas 6 pessoas. São só 6. Os outros todos estão absolutamente livres. Absolutamente livres. Agora, a questão é, claro, como fazer isso tudo acontecer? É muita gente, isso tudo precisa ser processado, não dá para fazer da noite para o dia, então, claro, isso está levando um pouco de tempo. Algumas pessoas já saíram da prisão, outras que estavam em prisão domiciliar começaram já a retirar as suas tornozeleiras, então a gente está vendo, pouco a pouco, essa transformação. Essa transformação, eu insisto, ela precisa ser entendida justamente sob essa ótica, a ótica de reescrever essa história. Todas essas cenas que nós vimos há 4 anos, elas chocaram o mundo e colocaram muitas das lideranças americanas com muito medo do que poderia acontecer em relação à sobrevivência da democracia. Agora Trump está dizendo o seguinte: nada disso era uma ameaça à democracia. Então, e aí, olhando o pacote de decretos como um todo, eu acho que o Léo foi muito feliz em colocar justamente a questão das redes sociais, etc., elas precisam ser lidas num conjunto. Então, você tem de um lado um decreto, e eu li basicamente na noite de ontem todos os decretos, e eu acho que eu posso dizer de uma forma muito tranquila que eles conversam entre si. Então, uma delas diz: agências americanas e o Estado americano fica proibido de ter qualquer relação com empresas ou entidades, ONGs, que façam verificação de informações, checagem de fatos, que a liberdade de expressão é absoluta e irrestrita, e que qualquer coisa que não seja isso significa censura. Isso de um lado. Do outro lado, você tira qualquer opção para que o mundo coloque impostos sobre as grandes redes sociais, sobre as grandes empresas. Ou seja, você também dá um caminho financeiro e depois, como você colocou, você tira qualquer tipo de compromisso das pessoas de desenvolvimento de tecnologia, de que essa tecnologia cumpra alguma função ou respeite os direitos humanos, né? Que é justamente esse desmonte em relação à inteligência artificial. Tudo isso
é colocado em documentos separados. Agora, quando você lê tudo isso junto, desculpa, o que dá é muito calafrio. Não, muito bem pontuado isso, né, Jamil? A gente vê as coisas num bolo só e dentro disso algumas até se contradizem, né? Muito ali em questões da economia, mas na linha do que você estava falando também, essa parte da liberdade de expressão, juntando com questões que ele falou ali de diversidade, de só poder ter dois gêneros, só poder ter homem e mulher, questões que vão se conflitando de alguma forma, né, Sakamoto? Queria sua análise também sobre essa situação dos invasores do 6 de janeiro. Já ia cometer um ato falho aqui, falar do 8 de janeiro, até porque é um discurso que a gente vê esse paralelo sendo feito e vai ressoar de alguma forma aqui no Brasil também, né? Apesar das leis serem diferentes, né, no Brasil e nos Estados Unidos, né, e nesse caso a gente tem que saudar a legislação brasileira, que ela muita gente adora, né, com aquele espírito de vira-lata, falar o que é de fora é muito melhor, que os Estados Unidos é muito melhor. O sistema legal brasileiro, nesse sentido, ele se mostrou muito mais robusto, né? E eu não estou falando por uma pessoa, por um juiz, por um ministro, por um procurador, mas ele se mostrou muito mais robusto do que o norte-americano. Né? Afinal de contas, houve uma tentativa de golpe de Estado, uma de tomada do poder, de impedir a titulação do presidente da República na época, Joe Biden, né, através do Congresso norte-americano em 6 de janeiro de 2021, e a punição que aconteceu a duras penas, com investigação, com tudo isso mais, agora o presidente que tentou, que incentivou, que empurrou, né, para essa tentativa de golpe, né, ele assume novamente o poder por vias democráticas e perdoa todo mundo que executou as suas ordens. E aí, mais irônico que é que o presidente que sai, que havia sido vítima de uma tentativa de golpe, uma das suas últimas ações foi exatamente garantir que os funcionários públicos, que os servidores públicos que atuaram no processo de investigação e punição dos envolvidos nessa tentativa de golpe não fossem eles presos, né? Não fossem eles punidos exatamente por cumprir o seu dever, por basicamente cumprir o que está na lei, né? Aí você fala, mas isso é normal, isso é da democracia? Não, isso já não é normal, né? Isso, na verdade, mostra, né, é um sintoma de uma democracia que está adoecida. A democracia, os Estados Unidos, ele gosta de se apontar como o farol democrático do mundo e, de fato, temos uma democracia forte, temos uma democracia que passou por poucas e boas e que resistiu, mas essa ideia de que a democracia americana é um exemplo para o mundo inteiro é bastante enganosa e bastante equivocada, né? Um dos principais pontos, né, um dos principais pilares da democracia, separação entre os poderes, né? Ela, na verdade, está bastante prejudicada. Vai ser nos próximos 4 anos. Trump conseguiu, na sua administração, colocar gente, nomes ultraconservadores na Suprema Corte, uma Suprema Corte basicamente simpática a ele, né? E aí através do voto, né, você teve Senado e Câmara elegendo uma maioria também trumpista, né? E aí o que acontece? Qualquer doideira, qualquer loucura que o presidente faça agora, se a gente tivesse, por exemplo, um Supremo Tribunal Federal mais equilibrado entre progressistas e conservadores, e pelo menos uma das casas na mão da oposição, uma parte significativa desses decretos agora baixados seriam revistos logo na sequência. Mas pouca gente tem esperança de uma revisão real nesses decretos, exatamente por quê? Porque os freios e contrapesos que são inerentes a uma república democrática foram para o vinagre. Não tem freio e contrapeso na República Norte-Americana de Donald Trump pelos próximos 4 anos. O que faz com que a liberação desse pessoal que na prática estava apenas cumprindo ordens de Donald Trump, e o que eu não estou justificando, cumprir ordens não é uma justificativa plausível desde Nuremberg, né? Mas o pessoal que estava cumprindo ordens de Donald Trump foi apenas o tira-gosto. Né? De agora em diante, Donald Trump vai agir para moldar a sociedade americana à sua imagem e semelhança, às suas necessidades, vendendo que está fazendo isso pelo bem do povo, quando vai estar enriquecendo cada vez mais os bilionários e os muito ricos dos Estados Unidos. O problema de tudo isso é que a gente até critica, né? A gente fala sempre que
a democracia, é triste quando a democracia morre pela mão do voto, né? Ou é atingida mortalmente pela mão do voto e vai definhando sobre aplausos, né? Neste caso, vai definhar sob uma chuva de likes. Nossa, bonito o fim dessa sua fala. Me peguei aqui refletindo e lembrando das imagens de ontem, né? Tudo muito simbólico ali do próprio Biden vendo as falas do Trump, aquela cena ali dentro do Capitólio que foi palco justamente dessa invasão 4 anos atrás. A gente vendo a história acontecendo aqui diante de nós, né, Josias? Ainda dentro dessa linha do perdão aos invasores do Capitólio, a gente viu repercutindo, vi inclusive acho que foi no New York Times, na imprensa estrangeira, já desfiles, jovens usando camisetas daquele grupo dos Proud Boys, do grupo supremacista que estava envolvido aí na invasão do Capitólio. Como que você vê agora esse perdão já se efetivando, as pessoas já deixando a prisão e muito dentro desse apelo aí, né, desse uso político de ideias supremacistas crescendo, tomando cada vez mais espaço lá nos Estados Unidos? O perdão do Trump aos invasores do Capitólio mostra que, por vezes, o axioma segundo o qual o crime não compensa perde o sentido, né? A questão é que, quando compensa, o crime muda de nome. Nesse caso específico, o nome é cinismo, né? E eu receio pelos efeitos que isso eventualmente possa ter no Brasil. Porque aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, o golpismo joga sempre com o tempo, trabalha com a hipótese de que, em algum momento, o noticiário sobre tentativa de virada de mesa, como ocorreu no caso do 6 de janeiro em Washington e no 8 de janeiro em Brasília, esse noticiário vai produzir tédio, um certo enfado, e nessa hora o golpismo vem sempre com essa tese: vamos pacificar, vamos abrir as celas, vamos produzir uma grande anistia. Esse é o discurso que está em voga agora no Brasil, entre os bolsonaristas, né? Está adormecida a proposta de anistia para os condenados do 8 de janeiro, lá na Câmara dos Deputados, mas não está morta. Foi anestesiada, mas não morreu. E, no caso brasileiro, até a legislação nesse aspecto é mais evoluída do que a legislação norte-americana, e o Bolsonaro foi transformado numa criatura inelegível. E agora ele está mais próximo até da cadeia do que das urnas, né? Mas o Bolsonaro já esclareceu que ele pretende imitar o Lula. Então ele trama registrar sua candidatura presidencial no Tribunal Superior Eleitoral, acomodando na vice uma opção paleolítica qualquer que possa substituí-lo na cabeça de chapa, quando ele for declarado novamente inelegível, né? Então não se pode ignorar os sinais que vêm dos Estados Unidos. Isso como que potencializa a percepção de que nós precisamos cuidar do nosso quintal, porque se está acontecendo isso nos Estados Unidos, não se deve excluir a hipótese de que também aqui o bolsonarismo volte à carga para aprovar no Congresso Nacional uma anistia que seria inaceitável, né? No caso do Bolsonaro, então, a discussão é até absurda, né? Porque fala-se em anistiar alguém que ainda nem foi condenado, né? Mas esse decreto assinado, esse ato executivo assinado pelo Donald Trump, mostra os riscos a que estamos todos nós submetidos, porque não estamos livres, insisto, no Brasil, de uma tentativa de acomodação como essa que está agora acontecendo nos Estados Unidos. No nosso caso é mais difícil, mas suponha que lá na frente, em 2026, ainda que não se eleja a alternativa paleolítica apontada pelo Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro desse, ou uma opção pior até, ainda que seja conduzido, na hipótese de ser conduzida à presidência da República, uma opção mais um bolsonarismo cheiroso, né? Que alguém, como o Tarcísio de Freitas, por exemplo, se eleja a presidente, raciocine-se em tese, não é? Não se deve excluir a hipótese de que um personagem como o Tarcísio, lá na frente, queira fazer algo como isso que o Trump está fazendo, né? Então devemos nós todos nos acautelar e trabalhar com
a perspectiva de que o grotesco não contribua, ou a volta do grotesco não contribua para, entre nós, fazer o que o Jamil muito corretamente disse está sendo feito nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos está sendo feito, nesse momento, uma tentativa de reescrever a história. Estão virando a página da história para trás. E nós não podemos aceitar que isso ocorra também no Brasil. Acho que esse é o ponto de leitura do que está acontecendo, né, Josias? Jamil Chad, o dever chama, ele vai precisar liberar aqui e sair com a gente hoje, porque o que não falta é trabalho por aí hoje, hein, Jamil? Bom trabalho para você, até a próxima, viu? Obrigada por vir aqui com a gente. Obrigado, Jamil, Natália, fala a verdade, Josias, você pegou balada até tarde, balada do Trump, que nem você pegou na vitória, né, no dia da vitória. Olha, De eu rei não, da eu não Rei peguei Valmais. essa balada. A minha balada era ler os 70 e tantos decretos, que eu terminei bastante tarde já da noite. Mas eu te digo uma coisa, eu acho que essa festa vai ser adiada, porque se metade ou um quinto desses decretos começarem a ser implementados, vai ser absolutamente, como o Josias disse, algo extremamente preocupante que a gente precisa ficar de olho. Por quê? Porque nós temos uma diferença de horário, né, Josias? O 6 de janeiro deles, de 2021, aconteceu no 8 de janeiro de 2023, no caso brasileiro. A eleição aqui, perdão, a derrota do Trump aconteceu 2 anos antes da derrota de Jair Bolsonaro. A volta do Trump acontece agora. O perdão a esses invasores e criminosos, porque não há outra palavra para ser colocada nesse contexto, acontece também agora. Então, ficar de olho é absolutamente fundamental para entender. E aí não estou eu dizendo isso, é o que eu já ouvi, inclusive de muitos europeus, de autoridades europeias muito preocupadas com o fato de que, claro, Washington ontem foi a capital da extrema-direita mundial, com todos aqueles personagens ultraconservadores se reunindo e, obviamente, não apenas para abrir champanhe. Não era para isso que eles estavam em Washington. Eles estavam lá justamente para ser notados pela administração Trump e, eventualmente, receber algum tipo de ajuda nas suas respectivas eleições. Minha com o áudio do Jamil, bem só na última frase, Jamil, mas deu bem para pegar seu recado aqui. Importante a gente olhar por esse ponto de vista, a história acontecendo aqui na nossa frente. Por isso a importância do trabalho e dessa rave do Jamil aí, de ficar virando noite lendo o decreto. Jamil, brigadão para você, viu? Até a próxima.